Não perca nenhum detalhe dos casos mais enigmáticos e emocionantes do Brasil. Inscreva-se agora no melhor canal de investigação e True Crime. Ative o sino de notificações para ser o primeiro a descobrir cada segredo e não esqueça de deixar seu like. Tiago Felipe de Souza Vance, de 39 anos, matou a mãe, o cachorro e depois se matou no dia 17 de setembro de 2024. O advogado e professor universitário era ex-secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele estava sendo investigado por abuso sexual contra seu sobrinho, de 17 anos, com transtorno do espectro autista, após uma denúncia que partiu da psicóloga do jovem, a qual ele relatou ter dores no ânus. Tiago foi intimado pela polícia e depois liberado com medidas protetivas. Mais tarde, antes de matar a mãe, o cachorro e sofrer suicídio, Tiago teria confessado o crime aos pais da vítima através de uma carta e um vídeo em um pendrive. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo dois grandes nomes aqui, o nosso querido amigo, Dr. Luciano Santoro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse mestre, né, do direito penal, e a doutora Alessandra Petraglia, psicóloga clínica também. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E nós vamos trazer aqui hoje o caso do Tiago Avance, que era secretário municipal do Guarujá, que no dia 17 de setembro cometeu o ato de autoextermínio e, infelizmente, assassinou a sua mãe e o seu animalzinho de estimação. O que ocorre nesse caso é que o sobrinho do Tiago havia relatado que estava com dores ali na região do ânus. Tanto o psicólogo quanto a família começaram a desconfiar. Levantou-se ali um alerta vermelho. Esse adolescente, e as informações dele ficaram mantidas em sigilo, inclusive porque ele é considerado também um vulnerável. Ele tem a síndrome do transtorno do espectro autista. Ou seja, quando a família vai verificar o que de fato estava acontecendo, descobre-se, né, ou aventa-se a possibilidade desse adolescente ter sofrido abuso sexual. O que acontece? Esse adolescente passava bastante tempo ali com esse tio dele, que é o Tiago Avance. E diga-se aqui de passagem, uma pessoa de um alto grau em termos de instrução, né? Era uma pessoa bastante instruída, escreveu vários livros, foi professor de universidade Mackenzie, era advogado, sócio da sua mãe, eles tinham um escritório de advocacia nos quais ambos eram sócios. Ele era uma pessoa que tinha um alto nível intelectual. Escreveu vários livros, artigos, e ele trabalhava muito com a questão da infância. Ele escreve artigos e livros, né, focados nessa área também. O que a família relatava é que ele era extremamente carinhoso e que em nenhum momento desconfiaram que ali poderia haver algum problema. O que acontece? Quando é passado um tempo, o próprio tio vai entregar as informações, ele vai entregar um pendrive para a família com imagens aonde foram comprovadas que esse sobrinho havia sofrido estupro. O menino foi estuprado pelo tio. O que acontece? A família vai até a autoridade policial, eles vão fazer um boletim de ocorrência.
a autoridade policial vai, né, tomar ali as primeiras medidas, inclusive medidas protetivas para proteger esse adolescente extremamente vulnerável. Mas aí que tá, são as famosas coisas que a gente não consegue entender, por isso que a gente precisa tanto, né, do nosso querido aqui jurista, professor Luciano Santoro. A justiça, de alguma forma, entende que não é necessário que seja expedida mandado de prisão para que esse tio fosse preso. Então, ele volta para casa. O que a justiça vai pedir é para que as armas dele sejam recolhidas. E aí vão recolher armas, vão recolher equipamentos, mas ele é colocado em liberdade, podendo responder, né, ao inquérito policial e lá na frente, caso fosse denunciado, em liberdade. Mas o que acontece? Ele não entrega todas as armas. E a gente vai ter mais uma tragédia que poderia ter sido evitada caso esse rapaz tivesse sido, né, tivesse tido a prisão preventiva dele decretada. O que ele fez com o sobrinho, infelizmente, não volta atrás. Mas eu entendo aqui que a mãe dele, a vida da mãe dele, poderia ter sido preservada. O que aconteceu ali naquele momento, a gente também não consegue saber. A gente não sabe se a família já desconfiava de alguma coisa, ou quando soube, porque ele morava com a mãe pode ter, né, ficado muito abalada, muito em choque, talvez uma conversa muito acalorada, ou ele ter tentado fazer algo contra a própria vida, a mãe entrou no meio e acabou se ferindo, acabou sendo morta, mas tem a questão, inclusive, um tanto quanto estranha, que é a história do cachorro. Por que que esse cachorro acabou morto? E quando a gente olha o cachorrinho, a gente entende ali que alguma premeditação aconteceu, porque o cachorro não morreu com a arma de fogo, mas possivelmente o cachorro foi envenenado. E a gente vai falar de muitas coisas, eu sei que tem muitas pessoas que vão começar a perguntar, mas isso é pedofilia, não é pedofilia? O doutor Luciano Santoro vai explicar que a pedofilia não é crime, mas é uma condição da área de saúde, o ato pedofílico é que é o crime. Aí tem a questão da idade, enfim, mas tudo isso aqui, esse caso é um caso que gera muitas dúvidas, porque essa foi a primeira vez que o Tiago abusou de alguém, abusou de uma pessoa vulnerável? A gente não sabe. Quando coisas dessa natureza acontecem, e no caso, como ele, infelizmente, ele vai, né, matar a mãe e depois ele vai sofrer o autoextermínio, a investigação também se encerra, isso a gente vai tirar essa dúvida aqui com o Dr. Luciano Santoro. O que acontece nesse caso? Teríamos que ter mais investigação, porque há possibilidade de existir outras vítimas, vítimas de que idade? Então, é um monte de dúvidas que a gente vai tentar aqui agora, de alguma forma, ir dissecando, porque ele não está mais aqui, inclusive para explicar esse comportamento dele. E antes até de começar, tem um filme que é muito bom, ele é um filme antigo, que se chama O Lenhador. Ele é do ator Kevin Bacon. E é um filme bastante interessante, porque a gente já trabalhando, né, nessa área e com essas questões, inclusive que envolvem a própria pedofilia, o que a gente aprendeu, inclusive com psiquiatras forenses, psicólogos forenses, a grande maioria dos pedófilos, quando se descobrem pedófilos, eles vão, de alguma forma, tentar o autoextermínio. Porque eles sabem que essa impulsividade, e é algo que nasceu com eles, e
é incontrolável, causa dor em uma criança muito jovem. Então, esses que têm essa consciência, eles não aguentam, inclusive, viver com esta condição. É uma pequena parcela, que mesmo sendo pequena, quando a gente pensa em Brasil, é gigante, né? Que vai pular essa barreira e aí vai cometer os crimes de violência sexual contra menores. Mas uma outra parcela, ele, assim, não quer, apesar de saber que ele nasceu dessa forma, ele não quer fazer o outro sofrer. E aí são outras questões também da psicologia, né? Ele sabe que tem, mas não quer que o outro sofra, diferente daquele que sabe que tem e não se importa com o sofrimento do outro, porque ele está muito mais preocupado com a sua satisfação. Dito isso, eu vou passar aqui, antes de passar para a doutora Alessandra, eu vou passar aqui para o doutor Luciano Santoro, porque a primeira coisa, doutor Luciano, quando a gente recebe a informação de um homicídio e depois de um autoextermínio. Mas já tinha ali um caso sendo investigado de violência contra um vulnerável. E, novamente, parece que a gente escolhe a dedo, né, os casos que a gente vai trazer o Luciano aqui. A mãe deste rapaz, do Thiago Avance, ela poderia estar viva, se medidas tivessem sido tomadas. Correto? Verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Lamentar esse triste episódio, né? Combinou com a morte aí da colega, da advogada, ele também advogado, duas pessoas ali que tiveram a vida ceifadas, mas toda a tragédia familiar no entorno, com o irmão dele, que teve o filho estuprado, o irmão que já tem um filho que demanda de diversos cuidados especiais e que foi violentado antes. Então, é uma tragédia muito, muito grande nesta família e lamentar, né, infelizmente, o que aconteceu. Mas, deste ponto, o que aconteceu, cara, na notícia que a gente tem? Depois que o sobrinho relatou para o irmão, para o pai dele, né, que estava com incômodo no ânus e assim por diante, que é como começa mesmo essa investigação, e aí os pais se preocupam e começam as medidas, e depois esse advogado, o Thiago Felipe Avancini, ele acaba indo ao encontro do irmão e da cunhada, leva uma carta onde ele confessa absolutamente tudo e um pendrive onde ele entrega, inclusive com os vídeos da violência que ele praticou contra o sobrinho, ao que parece. Uma violência que vinha ocorrendo há muito tempo, pelo menos um ano, segundo aí as informações. O que causa uma surpresa, né? Porque era um rapaz muito bem preparado, um jovem culto, uma carreira dentro do direito que, apesar de jovem, já muito promissora, tinha sido presidente de comissões estaduais, comissões da OAB do Guarujá, inclusive a da criança e do adolescente. Olha só. Foi presidente da comissão de criança e adolescente, se não me engano, entre 2014 e 2015, já tinha sido vice-presidente desta comissão também da OAB, e professor universitário, né, difícil entender, né, o perfil ali que levou a este ato. Mas, em síntese, quando ele entregou para o irmão dele e para a cunhada, que moram em Santos, e aí não há notícia se foi pessoalmente ou se ele deixou na portaria, não sei, mas o irmão e a cunhada, assistindo aquelas imagens e lendo a carta, decidem tomar uma providência. E a providência que eles tomaram foi pegar aquele material e ir para a DDM de Santos. Na DDM de Santos,
começa aí a investigação sobre estupro de vulnerável. E por que vulnerável? Porque ali o jovem, né, a vítima do estupro, o sobrinho, embora ele já tivesse mais de 14 anos, e isso as pessoas precisam saber, a idade de consentimento no Brasil É 14. é 14 anos. Sim. Acho particularmente uma idade muito baixa. Né? Eu também. Também. Particularmente, Concordo. acho que a gente discute 14, tanta coisa sim. idiota na política hoje em dia e não discute as coisas mais sérias que nós realmente precisamos discutir. Né? Sim. Tempos são outros. Sim. Na década de 40, meus avós casaram quando meu avô tinha 15 anos, minha avó 16. Quer dizer, era uma outra realidade. Exato. Hoje nós estamos numa realidade completamente diferente. Mas, a par disso, embora ele já tivesse 16 anos, em virtude do transtorno que ele sofria, ele é considerado, ou que ele sofre, né, ele é considerado como uma pessoa vulnerável. A menos que ele tivesse condições, que ele tivesse o discernimento para a prática do ato sexual, o que não me parece ser este caso. Tá? Este caso não é essa situação. Então seria, sim, uma hipótese de estupro de vulnerável, que já vinha sendo praticado, ao que parece, segundo as imagens, segundo os relatos aí que acabaram sendo divulgados há mais de um ano. Então, pelo menos um ano de violência contra esse rapaz. É iniciado o inquérito policial, é pedida a prisão temporária na cidade de Santos, onde o promotor em Santos, ele concordou com o pedido de prisão temporária, mas o juiz, quando se manifestou, ele falou, peraí, Santos não é competente, porque o ato foi praticado no Guarujá, remetam-se os autos ao Guarujá. No Guarujá, o promotor, ele entendeu que não era hipótese de prisão temporária. Por que ele entendeu? Né? E aqui a manifestação do promotor, basicamente ele fala pra gente. Verifica-se que a prisão do averiguado não é imprescindível para as investigações. Nesse sentido, foi o próprio investigado que confessou perante o genitor do ofendido que havia mantido as relações sexuais. Além disso, não consta nos autos que Tiago tenha ameaçado a vítima ou praticado qualquer outra conduta com a finalidade de dificultar as investigações. Pelo contrário, ele próprio entregou ao pai as fotos e vídeos contendo as imagens das relações sexuais. Aí é uma questão da compreensão do que é a prisão temporária. Prisão temporária é aquela por um prazo determinado, onde ela é realizada especificamente para a investigação, para possibilitar a colheita de provas, que a gente possa coletar as provas, que a gente possa tirar a pessoa da sociedade enquanto outras testemunhas são ouvidas. Então, ela tem uma destinação específica, que é a prisão temporária. Então, a prisão temporária do rapaz, o Ministério Público se manifestou contra, e a Justiça, da mesma forma, entendeu que não era necessária esta prisão temporária, que apenas algumas medidas cautelares poderiam já satisfazer os requisitos necessários ali, e que já seria suficiente, e aí nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, ele trata para a gente da adequação e necessidade das medidas cautelares, então o juiz entendeu que elas eram adequadas e necessárias naquele caso, as medidas cautelares, que basicamente era não se aproximar do sobrinho e assim por diante, entregar a arma, etc. Foi feito um mandado de busca e apreensão na casa dele para recolher armas deste advogado, o Thiago Felipe. Cumpriram, recolheram uma arma. Depois ele se apresentou porque ele não estava no local, foi prestar o depoimento, entregou mais uma arma. E depois é praticada a ação com uma terceira arma. Onde estavam essas armas? Que busca foi essa, né? Não, mas veja, provavelmente não devia estar na residência, porque se foi feita uma busca como ela tem que ser realizada, olhando cada canto daquela casa, lá não estava. Então, acharam uma arma, depois tem uma outra arma, e depois ele acaba praticando o evento
E aí, é só um detalhe que consta, né? Aí eles ainda encontram o 38 no colo dele, né? Entre as pernas dele, que ele estava no chão. E mais uma caixa com munições ali no criado mudo da mãe. E aí fica essa dúvida, né? Como que não localizaram todos esses pertences? E até fica uma outra dúvida, porque eu acredito que essas armas devam ter registro. E um registro significa que ela está no nome de alguém. Quando para que a justiça peça, né, a apreensão dessas armas, é porque ela tem conhecimento que determinado CPF tem ali a posse de arma, né? Eu não acredito que ele tenha o porte, mas acho que ele tinha a posse da arma. E, no mínimo, né, como se você puxar quantos carros tem nesse CPF, você vai ter quantas armas tem nesse CPF. Então, tá dito aqui de novo, tá, gente? A gente não tem 100% dessa informação. Mas está aqui 3 armas, 4 armas, 5 armas, 1 arma, não é? No nome desta pessoa. Opa! Então tem que voltar com 2, com 3. 38, que foi o que acabou ele Era da mãe utilizando. dele? Não, ele estava raspado, ao que parece. Uma arma Pelo boletim de pinada, ocorrência, gente. mostra que eles não conseguiram identificar a numeração do 38. Ou seja, ele tinha uma arma, que é o que é... Como é que a polícia chama até isso, né? Que é a famosa arma pinada. Que é que nem o carro que eles raspam o chassi, eles vão raspar a numeração da arma, que é muito usada... Ou ele comprou essa arma pouco antes de fazer o ato. Ou foi para algum lugar. Por isso, e aí voltando na tua pergunta, né? Na tua pergunta inicial. É por isso que nós temos investigação ainda. E continuará a investigação. Eu sei que o termo... as pessoas não gostam de usar muito o termo suicídio, mas no direito a gente ainda continua usando esse termo, porque é o termo que está no Código Penal. Então o artigo 122, ele trata deste termo. E o crime não é a pessoa, obviamente, a pessoa tentar se suicidar, nem se suicidar, porque não teria nem como punir a pessoa, porque ela já morreu. Né? A morte é causa de extinção da punibilidade. Mas, a par disso, o crime não é este. O crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. Então, este é o crime que nós temos, que é o crime equivalente nosso aqui, que é nosso crime ligado ao ato do próprio extermínio, do autoextermínio, do suicídio. Então a gente tem que procurar nesta investigação saber se alguém induziu, criou na mente dele aquele desejo de praticar esta ação. E aí a gente precisa verificar com quem ele conversou, com quem ele trocou informações, onde ele esteve nos últimos períodos. Ou se não criou na mente dele, ele já tinha essa ideia pretérita, porque me parece que naquela carta que ele deixa para o irmão, ele já tem esse desejo, ele já exterioriza esta vontade. Se alguém instigou. Antigamente a gente costumava ver muito, né? Graças a Deus isso acabou, as pessoas tinha alguém num prédio e as pessoas embaixo gritando, alguns incentivando, alguns falando pula mesmo. Que era algo assim que abominável, na década de 80, 90 a gente via bastante isso. Sim, inclusive na TV. Casos famosíssimos. Se as pessoas gostam disso, dá uma pesquisadinha no Google depois. Vão encontrar casos absurdos disso. Isso é instigação. É você instigar o outro que já estava com aquela ideia, mas você reforça. Não, acho mesmo. Olha, você vai responder um processo aí por estupro de vulnerável. Neste caso, uma pena de 8 a 15 anos, aumentada na metade porque você é tio. Com mais um aumento de 2/3 pela quantidade de vezes, você não vai sair nunca. E pior, Luciano, sabe o quê? Ele é da área do direito, ele estudou direito. Apesar de não ser um criminalista, todo mundo que estuda direito vai passar um pouquinho por todas as áreas. Ele, enfim, trabalhava como funcionário público, ou seja, tem bastante conhecimento, né, vamos colocar assim, do que é esse universo do público. A gente sabe muito bem, e você imagina ele também deveria saber, o que acontece com pessoas que cometem crimes como esse. Né? O que acontece com
infelizmente, com agressores sexuais. Eles precisam ir para seguro, eles precisam ir para um regime completamente diferenciado, porque o próprio sistema prisional não aceita esse tipo de crime ali dentro, esse tipo de criminoso. Ou seja, por mais que, talvez para uma pessoa, um leigo, mas ele sabia o que estava esperando ele lá na frente. Ainda que, como advogado, né, tenha o direito de ter, digamos assim, uma, chama-se de sala de estado maior, uma cela especial, um pouco diferenciada das outras, mas mesmo assim a situação continua sendo exatamente a mesma desse estigma com relação a esses autores desses fatos dentro do sistema carcerário. E sabia, assim, mas veja, e ele é uma pessoa extremamente preparada na área do direito. Exatamente. Ele fez o mestrado, tinha feito o doutorado, se eu não me engano ele chegou até a defender um pós-doutorado no Mackenzie, Ou seja, autor de 2 livros, um alto nível já estava intelectual. na secretaria, era sócio da mãe no escritório de advocacia, como secretário municipal do Guarujá, me parece que ele estava desde 2019, tinha muito preparo. O preparo técnico dele não tem que ser questionado. A questão nossa é o que levou, né, aquele ato. Porque me parece que teve uma chamada de vídeo com o irmão, onde até a própria mãe fala em acabar com o sofrimento. Né? Isso acaba sendo necessário. Por isso, quando você me pergunta, vai ter investigação? Sim, certamente. Tem que ter a investigação, por mais que o provável autor do homicídio da doutora Sueli tenha sido o próprio filho. A gente já tem ele ali, nós teremos a investigação para saber se teve auxílio, se teve induzimento, se teve instigação. E tem uma coisa que eu acho que é importante também, quando a gente vê essas questões, né, dos operadores da lei, e assim, eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: se o Tiago Avance fosse preto e pobre, ele receberia esse mesmo tratamento de responder em liberdade, não configura um perigo? Entende como a gente tem um racismo enraizado enorme? Porque eu não consigo ver, né, de forma alguma, um homem preto e pobre que tivesse cometido o mesmo crime que ele, podendo sair pela porta da frente, somente com uma medida protetiva de distanciamento de 200 metros. Lembrando que estamos falando de um crime hediondo. Exatamente. E aí o seguinte, a lei não tem que valer para todos da mesma forma? Os nossos operadores, porque assim, são erros muito graves, porque são erros que colocam a vida de outras pessoas em risco, no caso da mãe dele. Que também, você imagina essa mãe, o sofrimento dessa mãe de descobrir que o filho dela, que ela admirava, que, né, enfim, amava, cometeu um ato de barbárie, porque é um ato de barbárie você pegar o seu sobrinho com vulnerabilidades, né, mentais e satisfazer ali, né, a sua lascívia, sabe? E ao mesmo tempo, sabe o que é muito perturbador? E até vou passar até para a doutora aqui. Ele gravava para depois ele assistir aquilo. Me lembrou do Eugênio Spikevitz, do médico, aquela coisa abominável da face da terra, que drogava, né, os seus pacientes. Os pais ficavam na antessala, né, porque ele falava, não, agora eu vou ter que fazer um procedimento, vocês aguardem. Enquanto os pais aguardavam seus filhos, eles aguardavam seus filhos serem estuprados. E ele filmava tudo. Foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Porque ele se preparava para a câmera, sabe? Tinha até uma pose de, sabe aquela coisa de pietá,
segurava aqueles rapazes, aquelas crianças, aqueles adolescentes. E guardava tudo, e foram anos. Esse médico cometeu esse crime durante anos e anos e anos. Aí temos esse outro aqui, que a gente não sabe o que mais que tem, possivelmente, né? Agora, né, vai ter aí uma investigação, inclusive, para tentar descobrir o que tinha dentro dos aparelhos, para saber se tem outras vítimas, se era só o sobrinho, se tinham outros rapazes. Ele filmava, filmava porque tem algum motivo, ou para assistir depois, ou para transacionar com outros, que é muito comum, né? Então eu quero receber daquele outro, a gente já entendeu como é que eles se articulam, ele tem que dar alguma coisa. Inclusive para poder fazer parte, né, desse universo horroroso, para eles entrarem nesses grupos, eles precisam levar material original, não material criado, material inclusive produzido por eles próprios. Aí eles entram, ó, tá aqui, é quase como se fosse, sabe, ó, eu tenho material seu, então você tá aqui, aquela coisa do grupo, né? Que se você tentar alguma coisa contra esse grupo, nós temos material inclusive para poder lhe prejudicar. Mas é uma troca também. E aí recebe do outro. Estão trocando informações. Mas a gente tem aí, doutora Alessandra, muitos problemas. Uma família completamente destruída. Tem um rapaz que tem um filho com uma questão de um transtorno mental, perdeu a mãe, perdeu o irmão também, que ele, né, conviveu a vida inteira e morreu. Ele descobre que esse irmão abusava do filho dele, no qual ele confiava, né? Porque é uma coisa da confiança. Você imagina para essa família, né? Eu estou confiando a coisa que a gente mais ama, né? Que é o nosso filho, a nossa filha. E aí tem essa hecatombe. Por um outro lado, ele escreve uma carta. Não sei se aquilo a gente pode considerar um arrependimento. Ele entrega tudo e prova, não fui eu. Ele está falando a verdade. São muitos problemas, não é isso, doutora Alessandra? Sim, muitos, muitos. Bom, eu, assim, analisando tudo isso, eu não vejo como arrependimento. Eu não vejo como arrependimento, porque ali passou-se um ano, né? Não é isso? De abuso sexual com o sobrinho. Se fosse uma vez, e aí sim, um remorso, se sente culpado é uma coisa, mas um ano? E essa premeditação de gravar, de ter algo visual, por quais motivos? Então tem vários distúrbios, com certeza, o sexual, a pedofilia, sim, e também não descarto a questão do transtorno de personalidade antissocial, que popularmente chamado de sociopatia. Porque, por um lado, muito bem sucedido de forma intelectual, cognitivo, porém, moralmente, né, mentalmente, totalmente... Ele tinha uma máscara social perfeita, né? Sim, sim, que se enquadra nesse transtorno. Então, há vários distúrbios e um transtorno aí. E aí, que é alarmante, como o doutor Luciano aqui muito bem nos trouxe, ele passou parte da vida dele trabalhando com foco em adolescente e crianças. Seu objeto, entende? O objeto sexual dele. Ele trabalhou com o objeto da sua perversão. Entende? Entendo. E você sabe que eu uma vez conversei com um psiquiatra, ele falou o seguinte, o primeiro passo para quem tem, né, essa parafilia, né? Parafilia, isso. Que é a pedofilia, ele não pode trabalhar com nada que envolva criança. Nada, nada. Sim. Não pode ter criança. É que nem uma pessoa que é alcoólatra. Ela não pode colocar mais uma gota de álcool na boca. Ou aquela pessoa que foi fazer parte dos narcóticos anônimos. Não pode mais chegar perto de nenhum tipo de droga, de nenhum tipo, né, de remédio que possa causar uma adição. Sim. A mesma forma, não pode chegar perto de criança, não pode trabalhar com criança, não pode... Nada, nada. Tem que ser... Né, tem que trabalhar com outra coisa. Vai trabalhar, enfim,
em laboratório com células. Mas normalmente eles não têm essa consciência, porque normalmente vem com esse transtorno de falta de empatia pelo outro. A preocupação ali não é pelo outro, sim dos seus desejos, da realização dos seus desejos. Mas o ato de cometer o autoextermínio, Então, pode ser inúmeras coisas também. Ele sabe da retaliação que poderia sofrer, da exposição para a mídia. Há vários fatos da questão com o irmão, o que esse irmão poderia fazer, enfim. E ele sabe, como o advogado sabia da retaliação no sistema prisional, entre outras coisas. Poderia ser isso? não, são muitas as questões, né? Sim. Porque quando ele, friamente, né, Uhum. sem nenhuma emoção, de forma racional, ele ia sofrer muito, Sim, né? Porque é um crime abominável. Em sim. todo, é um crime abominável para a sociedade, Uhum. é um crime abominável para o nosso Código Penal, graças a Deus, é um crime abominável para o sistema prisional. As pessoas abominam esse crime lá dentro. Então, assim, ele vira um pária. Uhum. Ninguém quer ele, e ele, né, minimamente, racionalmente, se ele parar para pensar, Uhum. ele fala, bom, o que eu estou fazendo aqui também, né? Exato. Porque, inclusive, ele vai abusar do sobrinho, que é muito triste, Uhum. e de um sobrinho vulnerável, Exatamente. sabe? Um adolescente extremamente Para vulnerável. ver a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Nenhuma capacidade. Existe totalmente uma perversão, né? A perversidade aí, a falta de empatia e também essa relação aí, né, com o direito da criança, ótimo profissional, intelectualmente. Você vê que existem pessoas intelectualmente, pessoas cognitivamente muito inteligentes, porém moralmente, né, péssimas. Isso é a monstruosidade, a perversidade. E você sabe o que é mais perverso? Eu estava falando aqui para o Dr. Luciano Santoro. O crime, por si só, já é perverso, em Sim. todos os sentidos. E aí a gente tem uma outra questão que é perversa. Ele matar a mãe. Não só matar a mãe, Uhum. mas os operadores da lei não entenderem, Sim, isso. sabe, Exatamente. que ele é um perigo. Sim. Inclusive, um perigo para a sociedade, para a família dele e um perigo para E ele eles mesmo. já tinham a prova. E fica aí um pouco confuso, muito confuso, na verdade, que eles tinham a prova, né, Aí é uma doutor? questão, Lógico. aí você vai lá, e é o que eu pergunto novamente, se esse crime tivesse sido cometido por um homem preto e pobre, mas olha, eu aposto todo o dinheiro que eu tenho no mundo, mas ele não sairia pela porta da frente daquela delegacia de forma nenhuma. A gente já fez milhares de casos aqui, né? Ele foi que se secretário, houvesse a ele era servidor da suspeita, prefeitura, né, que enfim, né? Olha, e a gente já viu casos aqui, a gente lidou até com outro, de uma pessoa um pouco mais simples, né, que um pai ficou preso por um crime que ele não havia cometido, veja só, né, de uma natureza bastante parecida, e esse pai era inocente. Agora, olha esse caso aqui, onde ele confessa, escreve uma carta, ou seja, tem provas, abusava de um vulnerável, tinha posse de arma, mas os operadores da lei acham que não é necessário. Inclusive para preservar a questão até sabe, porque você imagina se o irmão estivesse ali dentro daquela casa. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Talvez ele pudesse atirar no irmão também. Porque ele matou a própria mãe. Olha só a frieza de matar a própria mãe. Daí já demonstra totalmente a perversidade e a questão antissocial de não se colocar no lugar do outro. Empatia nenhuma. Vários papéis ali que ele desempenhava bem, né, com relação a papéis sociais. Porque parecia um ótimo filho, mas além do estupro, também a questão de matar a mãe e tirar a própria vida também. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui.
Agora, para o Luciano, eu entendo que a lei, ela, né, que todo o tempo aqui uma coisa que a gente discute muito é o devido processo legal, que precisa ser respeitado, que nós temos que respeitar o que diz o nosso Código Penal, o que está escrito lá, né, dentro, né, daquela lei que foi criada. Mas assim, Luciano, novamente, quando nós lidamos com crimes dessa natureza, a gente tem a lei. Mas a gente tem milhares de questões psicológicas. E a minha pergunta para o Luciano, os nossos operadores da lei, eles estão preparados, e quando eu digo preparados, eles estão preparados para lidar com esse tipo de crime, porque não adianta só o que está escrito lá na lei. Tem horas, tem momentos que nós precisamos ter a sensibilidade, né? E aí que a gente tem que colocar o nosso lado humano. Por isso que, senão, era muito fácil. Tem lá uma máquina que diz, qual foi o crime que você cometeu? Inteligência bom, artificial poderia aqui, agora substituir, então, né? papum. Não é mesmo? Quem é o Inteligência seu... artificial. Exatamente, seu nome é esse, isso acabou... É tudo assim, não. A gente tem Por que nós temos a figura de um humano ali? Porque ele vai olhar aquilo de uma outra forma. Sabe, falar, olha, a gente tem um problema sério aqui. E aí além de eu entender que eu acho que os nossos operadores não estão preparados para lidar com essas questões, né? Sabe, do universo mesmo, da psicologia, essas questões que são extremamente importantes, porque a gente está lidando com perfis ali, muitas vezes, de pessoas extremamente manipuladoras, inteligentes, né? Sim. E olha o que acontece. Aí você deixa essa pessoa solta e olha o que ela vai fazer. Inclusive, porque o Luciano aqui já nos explicou muitas vezes essa prisão cautelar é inclusive para a segurança do próprio preso, em alguns momentos. Para ele não cometer o ato de autoextermínio ou de matar alguém. Porque, novamente, eu sei que aí ficam aquelas pessoas gritando, tem que morrer. Eu acho que, assim, a gente não sabe se tem outras vítimas. A gente não sabe o que mais precisa ser descoberto. Porque nós aprendemos também, uma pessoa quando comete um crime como esses, não foi o primeiro crime. Ele está há 1 ano fazendo isso. Quem são as outras vítimas? Entende? Quando você tira ele, e ele foi, né, desapareceu, ele não está mais aqui, a gente não consegue nem ajudar essas outras vítimas, correto? Sabe o que eu acho, Carla? Nesses casos está faltando uma análise multidisciplinar. Isso. Se a gente tivesse ali nessa investigação, menos a preocupação, pura e simplesmente, de prender para comprovar a autoria do crime do estupro, isso já estava. Tinha a confissão dele, por mais que a confissão nós possamos dizer que não é mais a rainha das provas. Mas veja, ele tanto sabe disso, que ele fez a carta, fez a confissão, pegou os vídeos, entregou os vídeos que iam ser periciados. Foi feito provavelmente algum exame no sobrinho, no exame médico legal, deve ter sido feito, não tenho a notícia, mas com certeza foi feita a perícia. Mas talvez faltasse ali uma outra análise. Tem a carta, o que está escrito naquela carta? Quais são os pontos daquela carta que precisariam ser pensados? Porque pode ser que não fosse nem hipótese, cara, de intervenção do direito penal, mas poderia ser do direito civil com a área da saúde ligado a uma área da psicologia, com uma psicóloga, uma assistente social. Para saber, peraí. Sim. Tem aqui uma pessoa dizendo que ele vai praticar tal ato. Isso. Será que eu não preciso intervir em algum momento, enquanto direito ali, parar e pensar todo mundo junto? Gente, o que está escrito aqui no papel? Será que não tem que intervir? E ainda que seja fazer uma internação compulsória dessa pessoa, interditá-la civilmente, tratá-la? Você entende? Todo mundo quer ver a punição, ele sangrando ali, caindo porque estuprou o sobrinho. Mas há um outro ponto para a gente verificar ali também. Será que a gente não devia ter atuado de uma outra forma? É óbvio, depois que a gente já ocorreu o fato, a gente vira engenheiro de obra pronta. Sim. Mas nós estamos falando de um crime que cresceu absurdamente de 2011 para 2023. Praticamente aumentou em 50%, foi 40 e tantos % que aumentou
de 2011 para 2023. A gente já conversou sobre isso É aqui. muito. Já É colocamos aqui que foram 84 mil Isso estupros. fora o que a gente não sabe, né? Sim, esses só dos casos conhecidos. É, dos casos 84 conhecidos. mil estupros em 2023. Um a cada Nossa. 6 minutos. Muita coisa. É muito muita coisa. alto. E se a gente muito pensar, alto. bom, e de vulnerável? Mas 64.200. O número é elevadíssimo. A grande maioria ocorrendo dentro da própria casa. É um crime que demanda todo um estudo da sociedade, Psicossocial. porque não dá. Sim. Não dá para a gente aceitar que de 2022 para 2023 tenha aumentado em 6%. Não dá para se aceitar isso, cara. Não dá. Chega num ponto em que a gente não tem inaceitável. mais. Veja, não tem mais a estrutura Mas o toda que do tem, Estado para. tem feito de prevenção? O que tem feito de prevenção? O que tem sido feito, mas dentro dessas delegacias, o que é que a gente pode trazer de assistência para que a gente possa tratar essas pessoas, verificar quais são as condições e impedir com que isso se torne a repetir? E onde estamos errando de 2011 para 2023 para ter aumentado tanto assim, Isso. sendo que estamos gastando muito mais com segurança pública? Não, e você sabe que toda vez, né, que a gente tenta não é esconder, a palavra não é essa, quando a gente não trata com o devido respeito o problema, porque olha só o que a gente está falando, isso aqui virou um problema Uhum. de segurança, ok? Mas ele não é um problema de segurança, ele é um problema de saúde pública. É isso Exato. que as pessoas não entendem. Concordo. Inclusive, os nossos legisladores também não entendem. Então, o que acontece? De novo, o transtorno pedofílico é um problema de saúde pública. O ato, né, é que aí vai se tornar um crime. Sim. Então, como eu não quero lidar com esse é um assunto que me incomoda, é um assunto ruim, não dá Exatamente. ibope, ai, sabe, é Uhum. desagradável, não dá voto, não dá um monte de coisa, porque essa é a realidade. Sim. Essa, a realidade nua e crua é essa mesmo. Então, vamos deixar para lá? Deixa para lá. Né? É difícil, precisa de ciência, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque é o que o Luciano falou, esse número não para de crescer. Não para de crescer o número de menores, né? Menores vulneráveis. E não é só isso, Carla. Pensa nas consequências disso tudo. Qual que é a Sim. consequência isso para a nossa sociedade, para as pessoas? Uma pessoa abusada, uma pessoa estuprada, ela tem consequências inúmeras emocionais. Desde a falta de identidade que ela vai ter com ela mesma, a despersonalização, entre outros transtornos tais como a depressão e a ansiedade, a automutilação. Essa pessoa ela vai deixar de produzir, de trabalhar, pode ter essas consequências, porque eu, com esses 20 anos de experiência, já atendi inúmeras mulheres e crianças que já sofreram abuso, estupro. Eu vejo essa consequência. Então, Entre outras consequências com a família. aqui a gente está Olha falando só, da consequência. Olha só um caso real. Eu já atendi uma criança de 13 anos abusada pelo tio também, numa cidadezinha pequena, há muitos anos atrás eu atendi. Quando o pai soube desse estupro do próprio irmão para com a filha, ele cometeu o suicídio. A mãe, a mulher, ficou desamparada. O agressor, na época, estava foragido, não sei hoje, que eu não estou mais nessa cidade pequena de Minas Gerais. Enfim, olha todas as consequências numa sociedade, numa comunidade, numa família, no sistema. Por quê? Então, e isso é saúde pública. Exatamente, mas porque, novamente, né, os nossos operadores, né, os nossos grandes nomes do Estado Não tem essa visão. cruzam os braços. Sim. E aí, nós não temos ciência, não, sabe? E assim, a gente precisa tratar isso aqui, gente, existe. Isso é algo social. Existe. Sim. Problema Infelizmente, social. essas pessoas estão entre nós, não, né? Uhum. Muitas vezes a gente nem sabe quem são. Exato. Nós não sabemos identificar, não sabemos prevenir, não sabemos nada, não sabemos como tratar. Existe uma sociedade que é um assunto tabu, Tá bom. então a própria pessoa que sofre o transtorno também não quer falar,
porque como é que vão, né? Então também não procura ajuda, porque precisa de ajuda, Uhum. né? Eu não, né? Os médicos, alguns dizem que existe a possibilidade de tratamentos, como essa pessoa Há precisa controvérsias, ficar. é. Não, tratamento no sentido afastada de Sim, sim, criança, isso ela sim. precisa ser monitorada. Então, Tem ela que tem ser. esse transtorno, ela não pode chegar perto de criança, Isso. ela tem que, né, receber enfim, Sim, cuidados específicos. tem. Correto? Inclusive, o seguinte, porque chegar perto de criança é que nem o alcoólatra. Chegar perto de Sim. álcool, ele volta a beber. Se ele chegar perto de criança, a possibilidade dele abusar daquela criança é muito grande. A pessoa que usa drogas, chegar perto da droga, ela vai voltar a usar. Então, a gente precisa. É que nem o viciado em jogo. Não pode chegar perto de jogo, ele vai jogar. É a mesma coisa. Então, essas pessoas precisam de algum tratamento e que não existe cura, mas Uhum. precisa ser. O controle, existe Controle. Então, o que eu faço? Sim. Eu não quero contar, porque eu vou ser destruído pela sociedade, né? Uhum. E aí, logo, eu não faço nada. Aí eu vou procurar quem? Os iguais. Uhum. A gente sabe, quando você vai atrás dos seus iguais, a probabilidade de acontecer uma hecatombe é Uhum. enorme, porque juntou um agressor com outro agressor, com outro agressor. Opa, a gente já tem aqui a gente já tem, né, um conjunto de agressores que começam a se fortalecer e falar, não, mas espera aí, calma aí, né? Entendeu? Então, assim, e inclusive a normalizar essa conduta que é abominável. Sim. Porque não fazemos nada. E aí nós temos os nossos operadores da lei que não sabem lidar com isso, que isso é uma realidade, porque vem vindo lá de trás. Aí joga para cá. Aí fala assim, polícia, resolve. Uhum. É porque é mais fácil você tentar resolver sempre o problema com aquele expansionismo penal. Uhum. Porque isso dá voto, isso é melhor, então eu aumento a pena, ou eu faço que agora não vai mais cumprir mais 30 anos, ele vai cumprir 40 anos. Sim. Mas será que é por causa disso que ele vai deixar de praticar o crime? Porque antes era 30 e agora passou a ser 40? Não, ele Qual vai que é o continuar. estudo que foi feito que mostra que é isso? Ou então porque a progressão de pena vai ser diferenciada? Esse é o cálculo que eu tenho que fazer? Porque o que a gente tem feito até agora não está dando certo. Não, Claramente não está não. dando certo. Claramente. Isso Claramente, tá óbvio. a Tá muito forma como óbvio. tem sido atuado, de quando dá o problema, achar que é o direito penal que vai resolver, criminalizando Exatamente. condutas, não é. E ao longo de muitos e muitos anos, nós já percebemos isso. Ao longo de séculos, nós já percebemos que o direito penal não serve para isso. Serve para outras questões, não para resolver um problema que é de uma outra área. Que é da área da saúde. Exato. Agora, E tem outras social medidas também, né? também, Saúde social. que já conversamos aqui também sobre isso. Porque eu não posso saber quem foram os condenados por estupro que moram no meu bairro. Eu acho um absurdo. É. Todos Porque eu não nós- posso saber quem é Verdade. aquela pessoa, aquele fulano, aquele beltrano. Como é que eu protejo uma criança? Sim. Não. Se eu não sei diga. se o meu vizinho de cima pode ter esse problema. Exatamente. Como é que eu protejo uma criança? Vamos parar para pensar no que você acabou de dizer. Na proteção, na prevenção. Prevenção. As pessoas ficam, às vezes, horrorizadas. Americanos, aquilo é um absurdo. Uhum. Porque lá você coloca, né? Estou morando nesse bairro. Ele vai te dizer se ali tem um agressor, se ali tem um estuprador. Não, mas a pessoa tem o direito de se ressocializar. Não, ela pode se ressocializar. Mas você tem que saber que, aquela pessoa, ele cometeu um crime, né? Uhum. De natureza sexual contra uma mulher, contra uma criança, contra uma pessoa com alguma vulnerabilidade mental. A gente tem o direito de saber. Aí, se você quer se relacionar com essa pessoa, aí o problema é seu, né? Sendo uma pessoa adulta, sabendo do passado dela, agora muitas vezes a pessoa nem sabe. Aí, outro dia mesmo, né? Enfim, foi uma matéria muito bem feita, até pelo pessoal também da área de jornalismo independente do Núcleo, onde eles levantaram que esses agressores sexuais de criança, olha o que eles estão fazendo. Estavam criando perfis dentro da plataforma de relacionamento que é o Tinder. Para o quê? Não é para achar mãe, mas é para achar mãe com criança pequena, para chegar na criança pequena. E aí eles davam aulas, o grupo, né? Porque aí eles vão, né? O grupo. Qual é o presente ideal? Como abordar essa mulher? Como ganhar a confiança dessa mulher para chegar na criança? Na criança. Olha o nível de maldade, de perversidade. E de novo,
o que a gente está fazendo? Nada. Quer dizer, no mínimo a gente sabe... Ah, então peraí, como é seu nome? Ah, seu Paulo Afonso, muito bem. Eu acho que a gente já tinha que pedir tudo, né? CPF, dar uma checada na capivara da pessoa ali, vai ver, nossa, estuprador, né? Sabe aquela coisa? Você fez isso, estelionatário, né? Tem né, Não, mas eu nunca mais fiz nada, mas tá bom, mas é um direito que lhe cabe de não querer se relacionar com aquela pessoa. E a gente está colocando de novo as pessoas em muita vulnerabilidade. Esses crimes, eu concordo com o Luciano, esse crime não é um crime qualquer. Não. Não é assim, eu, sei lá, roubei. Que também não tem que roubar, não tem que fazer nada disso. Mas, assim, a violência sexual ela é horrível. Contra uma criança, contra um adolescente vulnerável. E é o que você falou, doutora Alessandra, e essa família? Imagina esse pai. Ele perdeu o irmão, a mãe, não perdeu o filho, mas ele olha para aquele filho, ele fica assim, onde eu errei? Como eu deixei isso acontecer com você? Porque para um pai, uma mãe, não tem nada pior do que alguém chegar perto do seu filho amado, não é? Lógico. E parece que ele tinha mandado para morar com a avó, para que você tenha até uma melhor qualidade de vida onde ela morava. Ele tem uma máscara social perfeita, não tem? Perfeito. Você olha, vai falar quem? Imagina, advogado com pós-doutorado, escreve livros, trabalha com crianças. Que mal há? É isso que as pessoas também não entendem. Professor universitário. Não entendem. Aonde você vai encontrar agressor de criança? No meio de criança. Inclusive, recentemente, em uma escola famosa de São Paulo, recentemente saiu aí na televisão, não sei se vocês viram, uma pessoa que passou anos, né, trabalhando numa escola de renome, abusava Pois é. Eu tive dos um caso, alunos. ainda tem um caso, né, porque ainda não foi julgado em segunda instância no Tribunal de Justiça do Pará, que é justamente sobre isso. Dentro de uns colégios mais tradicionais, um professor de educação física colocava jovens meninas de 12, 13 anos sobre o colo, passava a mão, beijava seios. Esse já se pode. Crianças, meninas, jovens meninas. Sabe o que é triste? Tem um documentário, não sei se vocês chegaram a ver, está na Netflix. Ele vai contar a história de um médico da seleção de ginastas americanas, onde, enfim, inclusive quem participa de uma coragem muito grande, aquela Simone Biles, que campeã olímpica, ela vai contar todo o horror que aquelas meninas passavam, porque o que acontece? As meninas se machucavam, porque são, né, o esporte tem impacto, às vezes você tropeça e elas precisam de um atendimento médico. Então, todas essas delegações têm médicos. E esse médico abusou dessas meninas, assim, reiteradamente, assim, das formas mais cruéis. E sabe o que é triste? É que quando elas iam falar, elas eram caladas. Porque como? É o doutor. De novo, é a história aqui, desculpa ao promotor, que olha para ele e fala, não, mas é um nobre colega, advogado também, com pós-doutorado, ele pode responder em liberdade? Eu acho que o promotor, na verdade, ele focou no pedido de prisão que foi feito. Porque foi feito o pedido de prisão temporária. E ele pode falar, mas espera aí, para investigação eu não preciso. Eu não precisa estar preso para investigar esse fato. Esse fato já está. Não pensou nas consequências. Mas talvez ele não tenha pensado na outra hipótese, e aí precisaria conversar com ele, entender dos autos, ver o resto, as outras manifestações dele, com relação à prisão preventiva, a prisão cautelar, que é aquela que não tem prazo. A temporária tem prazo. Tem prazo para começar, tem prazo para terminar, que é para investigar. Então você tem um prazo mais curto para investigar, se for crime comum um prazo, se for crime de outro prazo. Ponto, simples assim. Agora, as outras hipóteses de prisão, talvez eu não tenha passado pela visão deste promotor, ou ainda chamar a intervenção das outras ciências. Que para mim seria o ideal nesse caso, né? Você chamar outras ciências e falar, peraí, quem é essa pessoa que eu tô aqui apontando? É uma pessoa que tem esse histórico aqui, onde está errado a situação? Foi presidente da Comissão de Criança e Adolescente, secretário municipal,
ele tem doutorado, pós-doutorado, extremamente bem preparado, mas aonde está o desvio aqui? Aí eu tenho uma carta dele de um outro lado aqui, confessando o ato e dizendo que pensa em se matar. Não faltou alguém chamar alguém de uma outra área e falar assim, ô ciência, vem cá, área da saúde, psicologia, Isso. vamos trabalhar em conjunto aqui para evitar mais tragédia? Porque a tragédia já foi causada. O que eu posso fazer para evitar novas tragédias? Então, essa mulher, a mãe dele, poderia estar viva, né? Poderia. Eles eram muito unidos, pelo que parece, assim, pelo tudo que saiu, eles eram extremamente unidos, sócios do mesmo escritório, morava com a mãe, o tempo inteiro, os dois muito juntos. Não dá para saber o que foi aquela conversa entre os dois que levou aquilo, e o vídeo antes que eles fazem, e a mãe dizendo em acabar com o sofrimento. Então é algo que precisa ser... A investigação precisa chegar numa conclusão para entender, até para que a gente possa utilizar este caso para evitar outros, né? Exato. E aí eu vou pedir só para as pessoas, porque elas querem saber onde é essa região. Então eu vou pedir um mapa para a gente mostrar onde esse crime aconteceu aqui no Brasil. A gente tem o mapa do Brasil, aí a gente vai aqui para o estado de São Paulo e nós vamos caminhar aqui para o litoral de São Paulo, que é o local do crime, né? Que é ali no Guarujá, ali bem perto, que na verdade é o balneário, né, da praia do Pernambuco. E esse aqui é o local onde aconteceu, infelizmente, os abusos e o autoextermínio também do Thiago. E aí eu vou pedir para a gente ouvir, tem um psiquiatra que mandou para a gente um vídeo, que é do Dr. Fábio Scaramboni. Você solta para a gente, por favor? A psiquiatria tem, dentro de suas áreas de atuação, a psiquiatria forense, que tem um papel de fornecer laudos que auxiliam os juízes, os operadores de direito, mas que também tem por objetivo estudar o psiquismo humano, o comportamento, os afetos, as atitudes, no seu aspecto mais perverso, no aspecto do mal, considerando essas pessoas com esse perfil de perversidade, criminoso, que muitas vezes pode estar se referindo a um paciente com essa questão psicopática. Para isso, ela dispõe de um instrumental vasto, além da própria entrevista clínica, uma série de exames psicológicos que tendem a acessar as características mais profundas da alma dessa pessoa e entender os seus traumas e as suas feridas que levam a essa maldade, que explicam essa maldade implícita nessa pessoa e a falta de controle que ela tem do freio social para que ela cometam esses atos, que muitas vezes está centrado no seio familiar, porque muitas vezes a origem dessas questões está dentro da própria família e essas pessoas têm o direcionamento para o seu ato perverso, seu ato criminoso, para pessoas dentro da própria família. É claro que no caso do advogado Thiago Avance, nós não sabemos exatamente quais eram os antecedentes psiquiátricos, como eram as ações, como ele se orientava. A rigor era uma pessoa de bem, que tinha capítulo de livro, ou livro mesmo publicado, publicações acadêmicas, e era uma pessoa que gozava de prestígio em seu meio. Então, somente uma autópsia psíquica poderá definir exatamente o que essa pessoa tinha. Outras possibilidades psiquiátricas poderão ser aventadas considerando um possível diagnóstico psiquiátrico para essa pessoa. No caso do advogado Thiago Avance, que praticou estupro reiterado, uma violência sexual contra um menor incapaz, portador de um transtorno espectro autista, depois assassinou sua mãe, e depois cometeu suicídio, é que se trate de uma personalidade antissocial, de uma personalidade psicopática, de um psicopata, de um sociopata, né? Todos eles são aproximadamente sinônimos, e trata dessas pessoas incapazes de sentirem empatia, de se mobilizarem com a dor do outro, de se comprazerem com o sofrimento do outro. Muito pelo contrário, dentro daquilo que nós consideramos uma perversão, age de acordo com os instintos, com as fantasias sexuais mais sádicas, ao seu bel e único prazer.
São pessoas que agem impulsivamente e que reiteradamente não possuem controle sobre a sua ação, embora tenham uma compreensão exata do que estão fazendo. É uma falha da personalidade, onde essas pessoas têm o instinto do mal e não têm nenhum freio para agir de acordo com esses instintos, com essas fantasias. Mas a respeito do caso do Thiago Avance, muitas vezes esses psicopatas, essas pessoas, considerando que é esse o diagnóstico dele, estão no nosso meio, circulando normalmente e passam muitas vezes desapercebida, a não ser por uma falta de afeto, por uma falta de empatia ou por uma falta de mobilização pelo outro, de capaz de agir de acordo com uma reciprocidade nas relações. Então, nesse caso, eu não sei se ele exatamente tinha um diagnóstico, mas é possível que tivesse essas ações, esse egoísmo e é uma espécie de narcisismo. Não é necessariamente um narcisismo, mas uma característica psicodinâmica do narcisismo pode estar presente. A respeito do sobrinho, portador do transtorno espectro autista, vítima de uma violência que não parece não ter sido um ato só, mas um ato reiterado, repetitivo, isso certamente deve ter causado uma ferida psíquica muito profunda, um trauma psíquico muito profundo nesse indivíduo. E há que se ficar atento para as mais diversas manifestações de sofrimento emocional, de sofrimento psíquico, de desenvolvimento da própria personalidade e de manifestações de doenças psiquiátricas futuras, da onde uma preocupação, porque isso é estatístico, é inclusive o risco aumentado de suicídio que essa pessoa possa ter. Em se tratando, inclusive, de ser uma pessoa com transtorno do espectro autista e que tem uma sensibilidade, uma percepção do mundo das relações sociais diferentes das demais pessoas. E aí, ouvimos aqui o Dr. Thiago Scaramboni, que explicou para a gente, né, se esse Thiago seria ou não um psicopata, né? É muito complicado, porque ele precisaria também, entendo eu, de ter passado por uma avaliação, inclusive de psicologia forense, Claro. para identificar, né, todas essas características da psicopatia. Mas é um crime que Luciano, Alessandra, que se a gente não mudar, e eu concordo com o Luciano aqui, eu também já venho falando isso aqui há muito tempo, alguns crimes precisam do trabalho multidisciplinar. Eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, de violência sexual, nós precisamos do apoio da psicologia nas delegacias. Inclusive para entender, né, aquela vítima que está chegando, ouvi-la, porque uma coisa é o depoimento que a autoridade policial vai colher. Ela tem um determinado ouvido. Ela está ali procurando vestígios do crime. O outro é o que a psicologia vai colher, porque ela vai estar procurando outras questões, como a razão por aquele determinado crime, se entender aquela vítima, porque a psicologia, inclusive, estuda a vitimologia também, né? Inclusive, isso seria muito importante, porque muitas pessoas nos procuram aqui, quando a gente fala, inclusive, de violência doméstica, alegando que não cometeram aquelas agressões, que não... E, enfim, hoje, pelo que diz a nossa lei, bastaria a palavra da mulher e meio que a coisa já estaria findada. A gente sabe que não é verdade, Luciano, mas é o que ficou, o sentimento da sociedade é esse. Então, muitos homens, né, e a gente sempre reitera aqui, fala o tempo todo, uma pessoa que vai até uma delegacia de polícia e faz uma falsa acusação de crime, ela está cometendo um crime. Então, se a pessoa fez isso, aquela outra que,
né, está sofrendo essa falsa acusação de crime, ela tem, inclusive, o direito, né, também de se defender, de procurar um advogado para mostrar que aquilo de fato não aconteceu. E se isso ocorre, e a autoridade policial, qualquer um, durante os autos ali, Ministério Público, o juiz, consegue verificar que foi uma falsa acusação, ela vai responder, independente da vontade de quem foi falsamente acusado, por denunciação caluniosa, porque é um crime contra a administração da justiça. Então tem que tomar muito cuidado. As pessoas falam, vou fazer um boletim de ocorrência, porque se instaurar um inquérito policial e for provado que não era verdadeiro o fato, ela responde por denunciação caluniosa. E aí já não depende mais nem da vontade da vítima, como seria no caso ali de um crime de calúnia. Mas veja só, olha, de novo, olha a importância de nós termos né, esses psicólogos, né, esse trabalho multidisciplinar, porque quando, né, a própria autoridade policial está colhendo depoimento da vítima, se nós tivéssemos essa presença, né, tem esse outro olhar. Até para saber, né, entrar mais a fundo. Trata-se de uma denunciação caluniosa? Não, isso aqui é uma vítima que realmente está realmente passando de investigar, né? por torturas e Sim. agressões seríssimas. E mais, E né? vai auxiliando um, auxilia o outro. Auxilia e lá o na outro, cara, desculpa até interromper, perdão, Não, mas lógico. pelo sentido de que na Lei Maria da Penha tem diversas medidas que podem ser adotadas. Só que o delegado, a autoridade policial, depois o promotor, o juiz, só vão saber exatamente quais que as que precisam se eu tiver alguém da área da ciência me falando, olha, precisa disso, disso e daquilo. Porque senão não tem como ele saber o que ele vai precisar. O que é importante oferecer para aquela mulher que foi violentada, para que ela tenha reparado ou restaurada a sua situação antes do crime. Então, é bem interessante isso. E a gente acaba, olha como é interessante os casos, né? A gente acaba falando de um caso que acaba puxando outras vertentes. E eu acho que só para a gente terminar, se a gente tivesse, né, esse olhar, coisa que nós não temos, tá, gente? Isso não existe. Isso aqui, tudo que nós estamos falando é hipotético. Em alguns locais a gente já consegue ver, por exemplo, eu sei agora, e me deixa muito orgulhosa, o próprio DHPP está trabalhando com um núcleo, né, hoje já de psicologia forense, para ajudar nos casos. Olha que avanço. Por quê? De novo, os nossos recursos humanos nessa área são muito poucos, né? A gente não são escassos. E tudo precisa ser certeiro. Então, se você tivesse ali, olha, esse outro crime não precisaria ter acontecido, entende? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se estivéssemos trabalhando de uma outra forma? Se nós tivéssemos aí, sim, um papel do Estado forte na questão de prevenção, eu concordo com o Luciano, quem tem que ser preservado é a vítima tem que ter o nome preservado, a sua identidade, tudo isso. O agressor, não. Você preservar o nome do agressor é um absurdo, porque ele vai voltar e vai cometer crimes. Eu já ouvi aqui do próprio Dr. Christian Costa, ele falando, Carla, não existe ex-estuprador. Uma vez estuprador, estuprador será. Isso, exatamente. Ele pode ficar um tempo sem cometer esse crime, mas ele vai cometer de novo. Sim. Não existe ex-estuprador. Não existe. Tem alguns casos, como ele fala assim, não existe ex-serial killer. Uma pessoa que vem nessa toada, né? Matei 1, 2, 3, 4. Ele pegou gosto. Ele só precisa de uma oportunidade. E se ele achar essa oportunidade, ele vai cometer novamente. É diferente de, enfim, foi um crime, pode até ser um crime bárbaro, mas ele não está ligado com a questão do desejo de matar o outro, né? Eu gostei, peguei gosto, quero continuar fazendo. Então a gente pensa nessa história. Vamos jogar esse estuprador na cadeia. Depois ele vai sair, porque um dia ele vai sair. Vai. O que eu tenho feito com essa pessoa ao longo Nada. do momento que ela entra no sistema carcerário ao que ela sai? Nada. Para trabalhar nela, para que ela possa conter os seus impulsos de praticar uma violência contra alguém. O que eu tenho feito? Absolutamente nada. 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 A pessoa fica jogada lá, esperando. Em algumas penitenciárias tem trabalho, outras não. Fica esperando até o dia de sair. É isso que as pessoas precisam entender e cobrar, né? Porque, e aí, de novo, eu acho que é importante que elas saibam também, mas a gente sempre repete aqui, quem é que
escreve as nossas leis. São os nossos legisladores, vereadores, deputados, senadores, são eles. E aí, de novo, a gente está escolhendo certo essas pessoas? Eles de fato estão preocupados conosco? Porque é o que o Luciano falou. Resolve, não é criminoso, joga aí para a autoridade policial, eles que se resolvem, aí tranca lá na penitenciária, joga a chave fora. Aumenta a pena do crime. E aí, mas se esquece que um dia ele vai sair. Todo mundo que entrou ali vai sair. Ele vai sair. Não tem jeito, porque a gente não tem nem prisão perpétua, nem pena de morte. Então ele vai sair. Em que condições? Muito ruins. Ele volta. Aí o que a gente faz? Devolve aquilo para a sociedade, toma. Ele vai continuar cometendo crimes. E o que os nossos legisladores estão fazendo? Nada, em termos de prevenção, em termos de controle, em termos de proteção da sociedade. A gente discute tanta lei idiota, né? Outro dia eu falei assim, dá para a gente fazer um rol de leis estúpidas, né? Mas assim, e não é que nós precisamos ter mais leis, também concordo com os nossos advogados, mas as nossas leis precisam ser aprimoradas, melhoradas, né? Parar para pensar nessa questão multidisciplinar de algumas questões, porque tudo que diz respeito à área criminal, ele é muito caro para a sociedade. Muito caro, a gente gasta 6% do PIB, são 595 bilhões de reais em segurança pública. Estamos gastando bem? Você na sua casa, você está sentindo que você está com mais ou menos segurança? Não. Os crimes estão aumentando ou estão diminuindo? Ou seja, se a gente ficar só pensando mostram já, aumentar a pena, mudar, isso Bom. já foi feito e é feito ao longo do último século. Quando aparece alguma coisa, a gente vai lá e aumenta a pena. Como se resolvesse, Como né? se resolvesse. Como Não se resolve resolvesse. absolutamente nada. Isso é só mais um cala-boca, né? Você joga uma cenoura na frente, desculpa, do burro, é uma questão eleitoral. Aumentou a pena, olha lá, Isso. aquele que é o bom. E daí, mas você resolveu? Vai diminuir o crime? Eu concordo. Por outro lado, 600 bilhões em segurança pública, tem muita gente ganhando Mas dinheiro com isso nada também. faz e nenhum dinheiro é investido em prevenção e reabilitação. Nem na questão da saúde, do Da nascedouro, saúde, do nascedouro, porque Que é a prevenção, né? que esse crime aconteceu. Sim, que é estudar as causas. Exatamente. É que são questões de saúde pública, a gente não investe na Uhum. questão da escola, que é onde a criança, né, Sim. ela vai ter o primeiro, vamos dizer, espaço onde ela talvez possa verbalizar. Aí a gente fica também com esse monte de conversa idiota. Ai, não pode ter educação sexual para as Isso, crianças. Exato. Como se nós, né, os professores forem ensinar sexo. Não, eles vão ensinar para a criança Na verdade, seria duas coisas. A proteção. educação emocional, que é a inteligência emocional, né? Junto com a sexual. Poderia nem usar esse termo, já que eles não querem. Mas a sexualidade faz parte da natureza humana, ok. Então, isso está dentro do desenvolvimento humano. Pronto. Por que Sim. que isso não é falado na infância? Exatamente. Não pode falar, é tabu. Explicar para uma criança É o que tabu. pode, o que não pode, não o é. que é correto. E dentro das suas faixas etárias, né? Você não vai É. falar com uma criança de 4 anos da mesma forma que você vai falar com um adolescente de 16. Você vai falar de diversas formas. Começaram a introduzir aí uma disciplina, uma matéria na infância mesmo, na primeira infância nas escolas, em algumas, filosofia. Bom, filosofia é legal, mas não é ainda isso. Né? Está chegando lá, né? É um processo, começa assim, né? Antigamente tinha educação moral e cívica, lembra? Uhum. Não tiraram, né? Não faz mais. Não existe se mais. tem, não existe isso. Ensino religioso tinha em algumas escolas. Algumas ainda, né, que são católicas, né, ainda tem, mas algumas não. Por quê? Agora, existe até uma lei para as escolas públicas que é ter um psicólogo nas escolas. Cadê? Não se cumpre essa lei. Não se cumpre várias leis. Várias leis, exatamente. Não, é um absurdo. Então, tem a lei e também não é executada. A gente gasta muito mal os nossos recursos, Sim. isso é uma realidade. Isso infelizmente, a população, a sociedade não se dá o trabalho de entrar dentro do portal da transparência, porque está tudo lá, todos os gastos públicos, eles precisam estar no portal da transparência. Uhum. Vai lá, gente, dá uma checadinha com o que eles estão gastando os valores. Uhum. Eu nunca vou esquecer quando aconteceu aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, né, que aí foi um corre-corre, todo mundo entrando no portal da transparência para saber o quanto, né, que o Estado tinha gasto em prevenção de acidentes climáticos. Nada.
E tinha, era pouquíssimo, e o pouco que tinha também não foi empregado da forma correta. E já tinha estudos, isso claro, de que isso iria acontecer. Aí você tem que como sempre olhar, acontecia. exatamente, essas pessoas, elas Ah. estão aptas a cuidar da sociedade, a cuidar da população, a cuidar das cidades, dos estados, da federação? Eu não sei, porque não existe um compromisso com o social. Quando a gente olha essa questão dessas crianças, dessa vulnerabilidade, desse horror, né, que a gente vê esses números, que toda hora a gente solta e que o Luciano muito bem trouxe, é assustador. Nós não estamos fazendo nada para proteger as nossas crianças, os nossos vulneráveis. A gente não está fazendo nada. E sempre tem que jogar para os pais. Né? A culpa é sempre deles, que ou não cuidaram direito, não viram direito, não resolveram direito. O Estado não tem culpa absolutamente de nada. Né? O Estado é lindo. É isso, gente. A gente termina aqui o programa de hoje. Do caso, mais um caso bastante triste, que é do Thiago Avance. E eu quero deixar aqui as redes sociais dos nossos queridos doutores, doutora Alessandra e o doutor Luciano Santoro. Vão ficar aqui as redes sociais deles. Entre em contato com eles, são 2 grandes profissionais. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais, que vocês já conhecem, o e-mail, né, que é o ic@medialento.com.br. Se você tiver dúvida, quiser mandar sugestões, estamos aí sempre de portas abertas. Vai ficar aí o nosso canal de denúncia, que vocês também já conhecem. Tudo que chega, que nós entendemos que tem aí um potencial, né, grave de crimes, nós encaminhamos aí para a autoridade policial para que ela possa investigar. Fica aí também o nosso portal de notícias, que é o News IC, com notícias do universo investigativo, policial, criminal, do Brasil e do mundo. E vamos terminar aí com a nossa contribuição, com a nossa colaboração para a Interpol. Aqui, né, a gente vai passar aí a lista dos foragidos. Quem tiver qualquer informação que possa colaborar ou contribuir, eu peço que façam diretamente aos canais de denúncia oficiais da Interpol. Você pode fazer isso de forma anônima. E lembre, sempre que você ajuda com informação, você está ajudando toda a sociedade. É isso, gente. A gente espera vocês na próxima semana.